Tem a Começa vinhetinha. agora, notícias da agência Rádio 2. Fique no último, hein? Acesso à internet Notícias cresce da 7% agência e conecta Rádio mais 2. de 152 milhões de brasileiros. Com a repórter Bernadette Druzian. Brasil registrou no ano passado mais de 152 milhões de usuários conectados à internet. O número representa 81% da população acima de 10 anos conectada, um aumento de 7% em relação a 2019. Os dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil revelam, no entanto, que as desigualdades ainda persistem. Por exemplo, a grande maioria, 90% dos acessos das classes C e D, são exclusivamente por meio do celular. No âmbito escolar, apenas 32% das escolas públicas de ensino fundamental oferecem conexão aos alunos, enquanto para estudantes do ensino médio, a rede pública tem internet em 65% das unidades. Apesar das diferenças, houve aumento no número de domicílios conectados em todos os segmentos analisados. Foram 11% a mais nas residências de classe C e 14% maior em casas das classes D e E. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Brasil beira 575 mil mortes por Covid. Quase 56 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal. Com a repórter Milena Abreu. O boletim do consórcio de imprensa revelou nesta segunda-feira, 23 de agosto, que desde o começo da pandemia, o nosso país agora soma 20.583.286 casos confirmados e 574.944 óbitos em razão de Covid-19. Apenas no último dia foram registradas 370 mortes pela doença e 15.364 novos infectados. Em média, na última semana, foram por dia 29.186 diagnósticos e 766 óbitos. A média de casos caiu 10% em relação à média diária de casos registrada há 2 semanas. E a queda na média de mortes foi de 15%. Essas médias ajudam a compreender melhor o comportamento da pandemia, já que elas eliminam distorções entre os dados registrados em dias úteis e aos finais de semana. A variação em ambos os níveis indica tendência de estabilidade. Sobre a vacinação, o consórcio de imprensa, formado por 6 diferentes veículos, revelou que quase 124.200.000 pessoas já foram vacinadas com uma dose da vacina até a noite desta segunda-feira, praticamente 59% da população. Desses, 55.939.618 pessoas completaram o esquema vacinal, seja porque tomaram a segunda dose da vacina ou porque receberam o imunizante que é aplicado em dose única. Da Rádio 2, Milena Abreu. Salário mínimo previsto para 2022 é de R$ 1.147. LDO garante censo e veta fundo eleitoral. Com a repórter Bernadette Druzian. Salário mínimo previsto para 2022 é de R$ 1.147, corrigido pela Inflação Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O valor está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, sancionada pelo presidente Bolsonaro, mas requer a aprovação do Congresso. A base de gastos do orçamento foi publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto, com vetos. O mais polêmico, que impede a ampliação do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Foram priorizados projetos para a primeira infância, Programa Casa Verde e Amarela para cidades com até 50 mil habitantes, Programa Nacional de Imunização e investimentos previstos no Plano Plurianual até 2023. O censo demográfico do IBGE, que não foi realizado este ano por falta de recursos, está na LDO. O mapeamento da situação dos brasileiros é realizado a cada 10 anos e custa cerca de 2 bilhões. O texto previa que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha ficaria vinculado ao orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
A verba seria de 25% da soma dos valores em 2021 e 2022. Vetado, o recurso virá agora do repasse a estados e municípios por meio de propostas de parlamentares, as chamadas emendas de relator e de comissão permanente. Apesar de constar na LDO, o formato para obtenção de recursos tem trechos vetados, como o que permite aos parlamentares escolher como o dinheiro será empregado. Também não será mais previsto o prazo de 180 dias para o governo liberar os valores. Os vetos ainda podem ser derrubados no Congresso antes do envio do orçamento pelo Executivo até o prazo final de 31 de agosto. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Proteja seu fígado. Cuidado com chás, ervas, suplementos e dicas da internet. Com a repórter Sigeg Maier. Vendidos livremente, chás e ervas apontados como milagrosos, suplementos e até medicamentos são consumidos pela população sem orientação médica para promover saúde e bem-estar. No entanto, essas substâncias sobrecarregam o fígado e estão entre as causas de lesões no órgão, que podem evoluir de forma silenciosa para doenças graves como cirrose e câncer de fígado. Quem faz o alerta é o hepatologista Raimundo Paraná, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. O estímulo à automedicação ou a ideação de que determinados tratamentos mágicos funcionam, como tratamentos para desintoxicação do fígado, como tratamentos com especialidades novas que não são reconhecidas pelo Conselho, mas que a toda hora aparecem num contexto muito comercial, isso leva o indivíduo a se expor a risco. Qualquer substância que adentre o organismo e que seja metabolizada no organismo, ela pode acarretar algum risco. Os chás não são isentos, como também não são isentos desse risco os termogênicos, os suplementos alimentares, os fitoterápicos ou, algo que temos visto muito recentemente, as fórmulas prescritas por especialidades que nós não reconhecemos como especialidades médicas, mas que prometem induzir perda de peso, e que prometem induzir melhora da imunidade sem que tenha nenhum respaldo científico. O médico diz que as lesões no fígado induzidas por ervas, chás fitoterápicos e tratamentos emagrecedores são hoje um problema de saúde pública. Outros fatores de risco para as doenças hepáticas são o excesso de peso e o sedentarismo. O sobrepeso corporal, sobretudo quando associado, e quase sempre associado ao sedentarismo, é uma imensa preocupação. Só cresce o número de indivíduos que aumentam o peso corporal, o acesso fácil a alimentações que são ricas em açúcar, ricas em ácidos graxos, muito calóricas. Isso tudo tem levado a um aumento de peso corporal na população, sobretudo na população ocidental. Em todos os países, inclusive nos países mais pobres, onde existe vulnerabilidade alimentar, mas existe também desvios alimentares que levam ao consumo calórico exagerado, em detrimento, inclusive, do consumo proteico. Isso tudo aumenta risco cardiovascular, risco de diabetes e risco de doenças no fígado. O hepatologista esclarece ainda que sintomas como boca amarga, azia, má digestão e manchas na pele são falsamente atribuídos ao fígado. A identificação de possíveis danos ao órgão é feita somente por meio de exame de sangue e ultrassom. E de acordo com o Dr. Raimundo Paraná, o diagnóstico de esteatose hepática, a gordura no fígado, indica que algo está errado no organismo. Ela vai denunciar que há necessidade daquele indivíduo fazer uma avaliação e ser orientado, e muito provavelmente essa orientação versará sobre o seu comportamento alimentar e também sobre a questão do sedentarismo. Importante, antes de falarmos sobre isso, é dizer que
não é a gordura que a gente come que se deposita no fígado. A esteatose hepática ou gordura no fígado, ela é causada pelo fato do fígado produzir um tipo de gordura acima da sua capacidade de exportação. Essa mensagem é importante porque na internet e nas redes sociais aparecem algumas colocações absolutamente equivocadas, mostrando o fígado como uma picanha envolta por gordura. Não é isso. A gordura está dentro das células do fígado. Membro do Instituto Brasileiro do Fígado, IBRAFIG, o médico Raimundo Paraná reforça a mensagem da instituição para que as pessoas adotem hábitos saudáveis de vida. As agressões ao fígado podem evoluir silenciosamente para doenças graves. Por isso, é importante que medicamentos só sejam consumidos sob orientação médica. Outras recomendações são não acreditar em tratamentos modistas, praticar atividades físicas, seguir uma alimentação balanceada e evitar o consumo excessivo de álcool. Para saber mais sobre os cuidados com o fígado, acesse tudosobrefígado.com.br. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Litro da gasolina já custa mais de R$ 7,00 em pelo menos 4 estados. Etanol também subiu. Com a repórter Milena Abreu. Tem brasileiro pagando mais de R$ 7,00 o litro da gasolina. Há cerca de 2 semanas, a Petrobras reajustou o preço da gasolina nas refinarias em cerca de 13,5%, elevando o valor médio cobrado a R$ 2,78 o litro. O preço mais caro nas refinarias já reflete nas bombas. De acordo com o monitoramento semanal da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, postos de pelo menos 4 estados comercializaram o litro do combustível acima de R$ 7,00 na semana entre 15 e 21 de agosto. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre. Rio Grande do Sul e Tocantins foram os estados onde a ANP apurou os preços mais caros, R$ 7,19 e R$ 7,36 o litro da gasolina, respectivamente. Na média nacional, a gasolina custou na semana passada R$ 5,96, 9 centavos a mais do que os R$ 5,87 cobrados na média na semana imediatamente anterior. Etanol também registrou forte alta nas bombas. Na segunda semana de agosto, encerrada no dia 14, o motorista brasileiro pagou em média R$ 4,40 pelo litro do etanol. Na semana passada, o preço médio subiu para R$ 4,50. O preço mais caro do etanol hidratado também foi averiguado no Rio Grande do Sul. No estado, teve motorista pagando R$ 6,90 pelo litro do combustível. Já o diesel foi o que menos variou nas bombas na passagem da segunda para a terceira semana de agosto. O preço médio cobrado no país pelo litro do combustível usado em caminhões passou de R$ 4,60 para R$ 4,62, sendo o litro mais caro encontrado no Pará, R$ 6,35, e o mais barato em São Paulo, R$ 4,00. Da Rádio 2, Milena Abreu. Quem reduzir consumo de energia elétrica vai receber bônus de desconto na conta de luz. Com a repórter Bernadette Druzian. Grandes clientes que reduzirem consumo de energia elétrica vão ter desconto na conta de luz. O governo vai dar um tipo de bônus para quem economizar diante da pior crise hídrica em 91 anos no país. A medida foi publicada em portaria do Ministério das Minas e Energia e objetiva reduzir a demanda entre meio-dia e 6 da tarde durante a semana. Por enquanto, apenas os chamados consumidores livres serão beneficiados. São aqueles que compram energia direto do gerador, sem passar pelas distribuidoras, como shoppings, indústrias e grandes comércios. Mas o governo prepara um pacote semelhante para o consumidor residencial para incentivar a redução no consumo. As normas para os grandes usuários prevêem a definição de uma meta por parte do consumidor,
Ele estabelece quanto pode reduzir e em qual horário, no período de 4 a 7 horas, em lotes mínimos de 5 megawatts-hora. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, prevê dificuldades para atender a demanda de energia do país a partir de outubro, com o início dos períodos de calor e a baixa nos reservatórios das hidrelétricas pela falta de chuvas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Imposto de Renda 2021. Quarto lote de restituição contempla mais de 3,8 milhões de contribuintes. Com a repórter Milena Abreu. 3.819.743 contribuintes estão contemplados no quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021. A consulta ao lote de pagamentos pode ser feita a partir desta terça-feira no site da Receita Federal. Do total de contribuintes contemplados, quase 109 mil são contribuintes que têm prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Os demais, num total de 3.710.930 pessoas, são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 16 de agosto. O valor devolvido pela Receita nesse lote soma 5 bilhões e 100 milhões de reais. O crédito bancário será realizado na terça-feira da semana que vem, dia 31 de agosto. Lembrando que este é o penúltimo lote de restituição de 2021. Assim como no ano passado, a Receita Federal vai completar as devoluções regulares em setembro. Se você ainda não recebeu e também não está neste quarto lote, pode conferir se, porventura, caiu na malha fina. No site da Receita, por meio do ECAC, dá para acessar o extrato da declaração e checar se existe alguma inconsistência de dados identificada pelo processamento. Em muitos casos, o contribuinte pode fazer a autorregularização mediante entrega de uma declaração retificadora. Da Rádio 2, Milena Abreu. Onda de calor atinge recorde no inverno. Frente fria com chuva derruba os termômetros a partir de sexta. Com a repórter Bernadette Druzian. Onda de calor que elevou a temperatura e se estende pelos próximos dias na maior parte do país deve dar trégua a partir de sexta-feira, com chegada de frente fria e chuvas. Segundo a meteorologia, as máximas seguem acima da média, principalmente no sudeste e centro-oeste, com ar seco em índices muito críticos. A partir desta quarta-feira, há previsão da chegada de uma nova massa de ar com possibilidade de chuvas. O tempo fecha em algumas regiões e a partir de sexta a temperatura começa a cair. Pancadas de chuva devem atingir os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina até Mato Grosso, sul de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas. Na sexta, os termômetros caem nas médias máximas de 33 para 20 graus e mínimas entre 14 e 15 graus nos dias seguintes, até 31 de agosto. No Nordeste, a chuva dá sinais já a partir desta terça e o sol aparece entre nuvens no litoral da Paraíba, Pernambuco, leste e litoral norte da Bahia. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Mercado financeiro eleva a expectativa de inflação para 2021 pela 20ª semana seguida. Com a repórter Milena Abreu. O mercado financeiro elevou mais uma vez a expectativa de inflação para 2021. Agora, a nova projeção de inflação dos analistas ouvidos pelo Banco Central, que compila os dados no Boletim Focus, que tem edição semanal, é que o custo de vida do brasileiro vai subir 7,11% este ano. Foi a 20ª semana seguida de alta na previsão de inflação. Na semana passada, a previsão era de inflação de 7,05% e de 6,56% há 4 semanas. Em julho, segundo os dados oficiais do IBGE, a inflação acelerou para 0,96%. Com o resultado do 7º mês do ano, o IPCA acumulou alta de 4,76% no ano e de 8,99% nos
nos últimos 12 meses. Entre os outros indicadores econômicos listados pelo Boletim Focus, destaque também para a taxa de juros, para o PIB e para o câmbio. Em relação aos juros, a mais recente aposta do mercado financeiro é que a Selic, que é a taxa básica de juros da economia do nosso país e principal ferramenta do Banco Central para o controle da inflação, encerre o ano em 7,5%. Hoje ela está fixada em 5,25% ao ano. Para o PIB, a aposta das instituições financeiras ouvidas pelo BC agora é de crescimento de 5,27%. Na semana passada era de 5,28%. Já em relação à cotação do dólar, a aposta é que a moeda norte-americana encerre o ano cotada a R$ 5,10, a mesma expectativa da semana passada. Da Rádio 2, Milena Abreu. FDA sentencia. Ivermectina é para gado e não deve ser usada para tratar ou prevenir Covid-19. Com a repórter Bernadette Druzian. FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, afirmou que a ivermectina, remédio antiparasitário, é para gado e não deve ser usada para tratar ou evitar a Covid-19. A advertência em âmbito nacional ocorreu após comunicado do estado do Mississippi que um grande número de pessoas utiliza a droga para combater a doença provocada pelo novo coronavírus. A preocupação da FDA é com o crescente número de casos de intoxicações. Mais de 2/3 dos registros que chegam ao controle de saúde do estado estão relacionados à ingestão de fórmulas de ivermectina para gado comprada em centros de suprimento para animais, segundo o comunicado à imprensa. De acordo com o Departamento de Saúde do Mississippi, 85% dos que relataram ter ingerido ivermectina tiveram sintomas leves de intoxicação e um caso precisou de atendimento especializado devido à grande quantidade consumida. A ivermectina também é formulada para uso por seres humanos contra vermes parasitas. Em redes sociais, a FDA insistiu e foi mais contundente na advertência. Escreveu, abre aspas, você não é um cavalo, você não é uma vaca. É sério, vocês todos parem com isso, fecha aspas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. E essas foram as notícias da Agência Rádio 2 de hoje.